Amigos queridos, boa tarde para nós. Dando prosseguimento às atividades do Fórum Leon Denis aqui de Cabo Frio, o nosso objeto de estudo hoje é um olhar sobre o tempo presente. E é claro que a gente faz aqui menção ao trabalho muito importante que foi realizado pela editora Céu de Rio de Janeiro, de selecionar, encontrar alguns textos inéditos do Denis, traduzir esses textos para o português e publicar sob o título Um Olhar sobre o Tempo Presente. E a gente tem que entender qual é a importância do pensamento de Denis para a construção do pensamento espírita como um todo. É comum que a gente pense, bem, se a gente tem tantas obras espíritas sendo publicadas, de tantos autores, muita coisa nova sendo trazida a lume, eu vou me dedicar a esses trabalhos, a esses autores, a essas obras mais modernas. Talvez seja mais fácil. E aí a gente corre um enorme perigo, porque a construção da edificação do pensamento espírita segue exatamente a mesma lógica da construção ou edificação de uma casa comum. Primeiro faz-se a fundação. Elevam-se as estruturas e, por fim, o restante do trabalho de alvenaria e acabamento. Num olhar rápido para o Espiritismo, nós vamos identificar que Allan Kardec, sem sombra de dúvidas, é a fundação do pensamento espírita. E dizemos fundação com muita clareza e tranquilidade, porque o tempo de que dispôs Allan Kardec para compilar o seu pensamento e o pensamento dos espíritos foi um tempo muito curto. Ele iniciou o trabalho oficial, vamos dizer assim, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, e em março de 1869, Kardec desencarnou. Então, nós temos 12 anos aproximados de trabalho em torno da sistematização dos ensinos dos Espíritos. É a fundação, no entanto, porque não havia ainda um esforço como o dele, de organização mínima dos conjuntos de instruções que vinham do além. No entanto, a partir do desencarne do professor Rivail, ainda era preciso que o Espiritismo tomasse as feições de uma construção segura. E não há sombra de dúvidas. Se Kardec é a fundação, as estruturas que vão possibilitar a continuação desse templo são formadas pela obra de Leon Denis. O tempo de Denis foi muito mais longo. O esforço de Denis, que foi autodidata, foi um esforço que extrapola qualquer limite raso da nossa observação. Porque não só era um pensador espírita, não só tinha uma profunda proximidade com a experimentação dos fenômenos psíquicos, como tinha o cuidado de ser um homem do seu tempo, antenado, atento às percepções do que acontecia no seu tempo e disposto a dialogar com os seus contemporâneos sobre essas questões, apresentando o ensino dos espíritos, não como uma possibilidade, não como algum tipo de febre de caráter ocultista, não como algum excesso religioso, mas como um sistema filosófico completo, que não deixa nada a dever a todas as outras escolas de filosofia que surgiram no mundo. Portanto, olhar Leon Denis é olhar o Espiritismo como ele é, ou como ele deveria ser. E isso deve nos encher de esperança e um pouco de responsabilidade.
Bem, já que fizemos a fundação e identificamos os pilares, chegamos agora, então, no restante da alvenaria, no acabamento e nos enfeites. Depois de Denis, nós temos, certamente, o trabalho de grandes médiuns, muitos deles no Brasil, que vão contribuir para esse processo. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Júlio César Grande Ribeiro, e outros tantos que a gente não vai conseguir nominar agora, ajudaram a construir a alvenaria do prédio, restando a nós o acabamento e os enfeites. Mas, meu Deus, como nós temos mau gosto. Como não combinamos as cores. Como fazemos do edifício uma garagem de entulhos. Espera aí, Vinícius, você está sendo muito duro. Tudo bem, vamos com calma. É importante a gente reconhecer que o Espiritismo, do qual Denis vai se apropriar para fazer as suas reflexões em um olhar sobre o tempo presente, num período de entre-guerras, então Denis está no coração de um momento muito difícil para a Europa, porque o término da Primeira Grande Guerra Mundial, que vai se dar em 1918, ele vem acompanhado de um profundo pessimismo, porque o que leva os europeus à guerra é exatamente a ideia do progresso, a paz armada, uma noção de nacionalismo exacerbado, um interesse em manter os interesses nacionais acima daquilo que outros grupos humanos poderiam pensar, de outras nacionalidades, de outros países, uma ideia de avanço, de progresso, de futuro quase palpável. E o futuro leva a um triste destino de milhões de mortos nos campos de batalha, nas guerras de trincheira. Numa carta que um soldado inglês remete à sua namorada do front da Primeira Guerra, ele escreve: meu amor, se perguntarem a você por que é que morremos, responda que foi porque nossos pais mentiram. E é exatamente essa sensação que vai se alastrar por todo o continente europeu no período de entreguerras. Denis vai escrever Um Olhar sobre o Tempo Presente na década de 1920. Lembrando que ele desencarna em 27. Portanto, no último período da sua vida, já com a visão bastante debilitada, vencendo esforços para continuar produzindo conhecimento espírita, e ele está olhando para algo muito concreto: a crise da desesperança, a perda do sentido, a condução da sociedade, sobretudo dos jovens dessa sociedade, e o papel do Espiritismo nisso tudo. Tanto Leon Denis, quanto Allan Kardec, quanto aqueles que conduziram a primeira etapa do nosso pensamento, tinham algo muito claro que nós precisamos retomar. Quando definimos o Espiritismo, podemos usar a definição filosófica que Allan Kardec apresenta em O que é o Espiritismo. Mas nós temos que entender, com um olhar mais amplo, que o Espiritismo não é bem apenas uma filosofia, não é bem apenas uma religião, não é bem apenas uma ciência. E, na verdade, o Espiritismo é um método. É como se fosse uma lente. Quando você expõe qualquer situação humana àquela lente, a enxerga através daquela lente, as suas percepções vão ser transformadas. De modo que você pode aplicar o método espírita em qualquer circunstância, em qualquer cultura. Nós ainda conversávamos isso no almoço. Você pode aplicar o método de leitura espírita a qualquer conjunto religioso, e fazemos isso. Reconhecemos muitas vezes os fenômenos mediúnicos lá na Igreja Católica, reconhecemos os fenômenos mediúnicos lá no Extremo Oriente,
fazemos isso tudo com muita tranquilidade. Espiritismo é método. Portanto, deve ser algo que nós vamos olhar, através do qual nós vamos observar a realidade, e essa realidade vai ser transformada. Percebido isso, a casa espírita, a vida que você leva no seu trabalho, junto da sua família, se transforma num laboratório. Laboratório de replicação do método. E esse método deve fazer o quê? Deixar claro quais são os nossos aspectos pessoais infelizes ou inferiores, promover espaço e força de vontade para que esses aspectos sejam transformados em virtude. Esse é o laboratório da prática espírita. E dentro desse laboratório, Denis vai olhar para o tempo dele. E nós vamos olhar para o nosso tempo. Quais são os desafios que Denis encontra na década de 1910? Primeiro, ele vai identificar um grande avanço do pensamento materialista. E o materialismo, nesse contexto, é fruto da desesperança. Porque se há a noção de um progresso profundo, e é isso que os nossos antepassados desse período histórico imaginavam. Se há uma noção de que há desenvolvimento científico, se há a noção de que a ciência alcançou o seu cume, e ainda assim, milhões de pessoas se digladiam e assassinam num campo de batalha, qual é o sentido disso tudo? Se a comunicação nunca foi tão rápida, tão eficaz, se a medicina não tem avançado, enfim, se nós não nos consideramos o ponto mais alto da escala evolutiva até agora, por que é tão difícil sair porta fora de casa e se deparar com preconceito, com a violência, com a agressividade, com a confusão? Percebem? Denis está olhando para isso. O avanço do materialismo que gera imediatamente uma sensação de perda de sentido existencial. Ou de crise de sentido existencial. E uma das consequências imediatas da crise do sentido é a perda da noção de humanidade. O indivíduo em crise não observa a si mesmo como ser humano. E dificilmente verá o seu semelhante como um ser humano. Já que há um afã para recobrar sentido, tendemos a enxergar os indivíduos como coisas. E a coisificação do sujeito, a objetificação do sujeito, tem consequências terríveis para qualquer um de nós. Hoje, assim como tinha naquela época. Denis também vai observar, e ele vai fazer uma leitura muito interessante, certamente à frente do seu tempo, o jovem diante desse cenário materialista e hedonista. Porque ele levanta com muita clareza o papel da juventude num processo de transformação social. Mas ele vai deixar muito claro, olha, essa juventude que tem o potencial de transformar a realidade, não é uma juventude que vai ser estimulada pelos valores que nós queremos combater. Ela deve receber uma formação idealista, uma formação pautada na realidade da sobrevivência do sujeito depois da morte. E também norteada por valores éticos e valores morais de longa duração. Do contrário, a juventude vai ser utilizada de maneira nefasta, portanto negativa, por aqueles indivíduos que desejam apenas mobilizar grupos humanos para os seus interesses particulares ou para interesses imediatistas menores. Denis está olhando para o jovem, talvez pela primeira vez no contexto do movimento espírita, abertamente, e falando, esse jovem precisa receber instrução de espiritismo. E precisa conhecer que existe algo além daqui. Porque se há algo além daqui, é o que vai conseguir recuperar o sentido que essa geração perdeu. Bastante atual, né? Ele vai perceber também
outro desafio, que é o desafio da enxertia que o Espiritismo sofria naquela época de outros pensamentos espiritualistas que vinham se tornando conhecidos e que tentavam, por um caminho ou por outro, tomar o lugar do pensamento espírita, se é que a gente pode se expressar assim, se apropriando de algumas ideias, mas impondo práticas e conteúdos estranhos ao conjunto de atividades que era desenvolvida pelos espíritas. E aqui ele está fazendo uma referência clara ao pensamento da teosofia de Helena Blavatsky, ao pensamento orientalista e mágico que é disseminado na Europa pelas obras, sobretudo de Eliphas Levi. Ele está se referindo também ao pensamento consolidado em alguns grupos espíritas das teses de Rusteng, que vinham semear a ideia de que o Cristo talvez não tivesse sido homem, não tivesse tido um corpo como o nosso, e outras coisas, porque a gente, quando se lembra de Rusteng, só se lembra disso, né? Mas tem muitas outras questões ali que merecem uma análise mais detida e pontual. Denis está falando desses problemas. E agora, gente, que desafio. Se nós transportarmos a década de 1910 para a década de 2010, nós estamos diante exatamente do mesmo cenário. O que pode ser utilizado por nós como ponto de partida para uma real renovação dos nossos pensamentos. Porque se olhamos hoje para a nossa rotina diária, como ela é materialista. E como a cada dia nós somos mais tentados a enxergar que esse corpo, que essa feição que vocês veem, que essa voz que vocês ouvem, são eternos. Nós conseguimos facilmente imaginar a nossa existência no mundo dos espíritos sem esse corpo. Porque nós imaginamos que teremos um espírito, ou que sejamos um espírito, nesse modelo, não é? Agora, vocês conseguem imaginar a sua vida sem essa forma? Sem essas feições? Consegue imaginar que você vai chegar no mundo espiritual e vai ter outra forma? E talvez, ao invés de se chamar João, lá vai se identificar como Jorge, como Pedro. Ou que talvez possa, descolado da matéria, chegar à consciência que se identifica mais com uma vida que você viveu, mas na qual você não foi homem, você foi mulher, ou o contrário, e portanto assumiu outra forma. Isso é algo inconcebível para a nossa mente, e vai se tornando cada vez mais difícil. Tão difícil que é muito comum a gente perceber em obras de médiuns que relatam a vinda do mundo espiritual, não uma espiritualização da matéria, mas uma materialização dos espíritos. Porque aí os guias têm nome, sobrenome, biografia humana, como se fosse o mais importante. André Luiz nos dá uma aula. Quem é o instrutor? Aniceto. Quem que é Aniceto? Calderaro, Clarencio, Gúbio. Eu nunca conheci um Gúbio. E acredito que vou viver a vida inteira nesse planeta sem conhecer um Gúbio. Alguém conhece um Gúbio? Eu nunca vi um Gúbio encarnado. O que o Chico está dizendo com isso? Olha, nós não temos que materializar os espíritos, nós temos que elevar a matéria. Se nós formos olhar esse mesmo aspecto sob a ótica da ministra, como se chamava a ministra em nosso lar, se lembram? Veneranda. Veneranda é título, não é nome. Qual que é o nome dela? Nunca é citado. E o governador? Governador. Quanto mais o espírito sobe, figura de linguagem, tá, gente? Mais impessoal se torna a noção que ele tem de si mesmo. Por quê? Porque o materialismo se dissolve. A gente entende que materialismo é você querer ter posse de coisas. Pois então eu vou apresentar para vocês um materialismo diferente. Se chama materialismo espiritual. Como é isso? Senhor Jesus, hoje fui ao centro, apliquei passe em 14 pessoas. Contabiliza aí, para na hora certa só me ajudar a trocar de carro.
Oh, meu Deus, eu estou doente, mas eu vou no centro. O nome disso é materialismo. Só que você não está lidando com a matéria bruta. Você está lidando com a matéria quintessenciada, sutil. Uma vez, eu já contei isso em vários lugares, talvez vocês já tenham escutado. Eu terminei de fazer palestra numa cidade, tinha que pegar o ônibus na outra para voltar para casa. E aí a pessoa que me levava na rodovia falou, Vinícius, faço as preces. Esqueci minha carteira de motorista. Pede Dr. Bezerra para ajudar a gente, que não vai ter uma blitz. E eu pensei comigo, que fim de carreira para o Dr. Bezerra de Menezes. Furar blitz. Furar blitz. Vocês conseguem imaginar? Espera aí, gente, eu vou ter que parar com as minhas atividades aqui agora, porque o Vinícius está me chamando lá no interior de Minas para furar uma blitz. Porque, afinal, ele fez uma palestra, né? Ele merece o nosso cuidado. Queridos, vocês se pensam assim, são materialistas, não são espíritas. E hoje nós vivemos a onda devastadora de distorção causada pelo materialismo espiritual. A lógica de relacionamento com o sagrado, com Deus, vem se tornando cada vez mais espetacularizada, cada vez mais materializada, cada vez mais marcada por esses cadenciadores externos. E no fim, não é difícil, não é estranho a gente encontrar tarefeiros espíritas com 20 anos de casa que falam assim, nossa, tem 20 anos que eu estou aqui, eu não sei. Não sei o que mudou em mim, não sei no que eu sou melhor. Parece, na verdade, que eu sou a mesma pessoa, com o dobro de compromissos. Né? Como se tão só os seus compromissos fossem te libertar. Portanto, hoje, na década de 2010, quanto mais com o auxílio e a facilidade das redes sociais e da internet, nós também vivemos uma onda de distorção materialista tremenda, assustadora, brutal. Quando Denis vai falar da juventude, olhemos para a nossa juventude, e hoje vivemos um momento horroroso, onde casas espíritas encerram grupos de trabalho com juventude, sob os mais diversos argumentos, todos questionáveis. Porque não há a menor paridade no tratamento que se dá à juventude e no tratamento que se dá às reuniões mediúnicas, por exemplo. Muitas vezes temos dificuldade para lidar com o jovem que chega na casa espírita, porque o jovem é estranho. O jovem é esquisito, raspa metade da cabeça aqui, o resto do cabelo fica comprido. Põe piercing, umas tatuagens que você não teria coragem de fazer. O jovem pode até cantar música que você acha profana, inferior. O jovem veste roupa que você não vestiria. Sai de noite, olha que pecado. O jovem dança forró. Chocante isso. E aí a gente se nega a atender o jovem para querer atender o espírito em perturbação espiritual. Porque estar na reunião mediúnica gera um pouco mais de status, né? É uma espécie de topo da carreira espírita. Você faz o que hoje? Recebo espíritos. E não é qualquer espírito, porque o guia fala por mim. Materialismo espiritual do mesmo jeito. E aí a nossa juventude vai encontrar resguardo onde? Nos grupos da renovação carismática católica, nas igrejas neopentecostais. Vai encontrar resguardo na Umbanda, quando tem que desenvolver a mediunidade. E a gente, não tem jovem, o jovem não se interessa pelo espiritismo. O jovem se interessa sim, se interessa muito. Mas a gente quer, né? A gente deseja que esse jovem se relacione com o espiritismo da forma como nós nos relacionamos. Quer dizer, eu sou jovem ainda. Da forma como você se relaciona com o espiritismo. E isso é um problema. Porque quando a casa espírita se nega a falar das verdades espíritas, quando ela se nega a falar dos valores da alma para essa juventude,
Qual é a educação que vai preponderar? A educação do mundo materialista. E é tão surreal que quando a gente observa casas espíritas onde os seus trabalhadores têm filhos, os filhos dos trabalhadores espíritas são os que menos vão na casa espírita. Coitado do meu filho, chega cansado da escola. Hoje ele tem que sair para ir para a festa do amigo. Hoje ele tem que jogar um pouquinho de videogame para distrair a cabeça. Minha mãe tinha pedagogia do amor. Ela dizia, escuta, você mora comigo e você vai onde eu for. Quando o senhor crescer, o senhor escolhe o que vai seguir. Eu disse, mãe, eu quero ser católico. Meu pai era católico, não praticante. Então eu disse, eu quero ser católico. Você pode ser católico, meu filho. Eu vou lhe levar na catequese todas as semanas. Te espero na porta e te pego para voltar para casa. Não, mãe, eu quero ser católico igual ao meu pai. Igual ao seu pai, não. Você precisa ter uma formação religiosa. E olha, nós vemos os nossos filhos evadirem da casa espírita. Nós percebemos a nossa dificuldade de lidar com essa juventude. E tudo isso baseado em quais conceitos? É o mesmo espiritismo do qual Denis está falando lá atrás como chave para solucionar um problema de perda de esperança do jovem. E nós dizemos, não, essa parte do espiritismo eu não quero, eu gosto mais daquela que fala que os espíritos põem chip na gente, daquela que fala que o negócio está pegando e que está tendo uma confusão danada no mundo espiritual. Eu gosto que dá adrenalina, uma capa que assusta. Não vai dar certo. O resultado não é o melhor. Denis fala da enxertia dos pensamentos estranhos na lógica do pensamento espírita. E nós não vivemos isso hoje. Não é uma onda que se levanta sobre a estrutura do pensamento espírita, em que nós construímos cátedras a alguns palestrantes, que são tudo menos espíritas, difusores de uma profunda cultura de autoajuda, ou de psicologia, em que o espiritismo é só uma moldura, mas a obra de arte é estranha ao espiritismo. Isso está errado, Vinícius? Não. Desde que seja utilizado no espaço que lhe compete. O espiritismo possui uma seiva tão vigorosa que quando nós começamos a fazer palestras, eu tinha 16 anos quando comecei a viajar. Hoje tenho 30. E eu contava muitas histórias nas palestras, adorava contar história. E uma vez o nosso amigo espiritual, o Espírito Ivon, disse assim, olhe, tome cuidado. Você não deve falar para as pessoas somente sobre as consequências do espiritismo. Você deve falar sobre espiritismo. E eu não entendi aquilo. Consequência de espiritismo? Espiritismo não é a mesma coisa? E ele me disse, não, não é a mesma coisa. Porque as consequências do espiritismo, as histórias, os relatos, as aventuras, são profundamente pessoais. Espiritismo é o que fundamenta o pensamento espírita. De modo que se você for assumir a tribuna para falar, você tem que falar de espiritismo. Você tem que falar daquilo que existe no campo de prática do nosso pensamento, que vai lidar com o problema da reencarnação, que vai lidar com o problema da causa e efeito, que vai lidar com o problema das nossas angústias. E vejam, não devemos nada para essas correntes paralelas. No entanto, como não conseguimos dar vazão para essa prática, a casa espírita vai se tornando um carrinho de supermercado. Eu passei aqui perto da prateleira da reencarnação em animais. Eu vi um filme tão bonito. Esse produto está na promoção. Aí eu pego o produto e põe no carrinho. Agora eu passei aqui perto da Trindade Teológica Católica.
Ah, para mim Jesus é Deus. Claro que é. Não tem nenhum problema. Aí eu pego a Trindade Teológica e ponho no meu carrinho, tá barato. Aí eu vejo uma prateleira lá em cima assim, estudo de Leon Denis. Não, mas esse está caro, eu queria um que fosse 3 por 10. Isso eu vou deixar para trás. E aí eu vou e pego outras coisas. Eu saio da minha compra religiosa, do meu mercado religioso, repleto de um pedacinho de cada escola. Como que junta o quebra-cabeça? Como que monta? E daí no fim eu digo, eu sou espírita, mas essa definição de espiritismo é uma definição bastante estranha. Porque não há o enraizamento daqueles pensamentos que são fundamentais à nossa prática. Deus, reencarnação, espírito, pluralidade das existências, né, evolução, são pontos indispensáveis à sistematização do pensamento espírita. E eles costumam ficar para trás, porque bom mesmo é a gente estudar um romance. Bom mesmo é saber quem morre no final. Sabem dessa história do Chico? Quem contou foi Divaldo uma vez. Divaldo contou para nós, estava com o Chico lá em Uberaba, andando pela rua, e passou uma senhora e falou assim, Chico, adorei o livro que você me deu. Chorei tanto quando a moça morreu. Aí o Chico disse, que bom, minha filha. Deus te abençoe. O Divaldo, que livro foi, Chico? Eu dei para ela o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Divaldo falou, mas não tem ninguém que morre no final, Divaldo. O Chico, não tem ninguém que morre, por que você está falando isso para ela? Você devia corrigi-la. Não, Divaldo. Eu falei que é muito bom, vai ela ler de novo. Se ela animar, já valeu a pena. Né? Então, essa lógica de pensar o Espiritismo, ela é muito perigosa. Porque ela é exatamente a lógica que a gente viu nos primeiros séculos do cristianismo. Quando a igreja organizada se viu no direito, ou se sentiu no direito, de sistematizar o pensamento cristão. E de dizer o que era e o que não era, com um objetivo: divulgar e massificar o pensamento cristão a qualquer custo. Daí tivemos algumas criações. O credo é uma delas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Naquele contexto, se você soubesse o credo, cristão. Só isso? Só. Pode brigar na rua? Pode chutar cachorro? Pode discutir dentro de casa? Pode. Se é cristão? Sou. Fala o credo. Creio em Deus Pai. O atalho foi escolhido. O atalho de adequar o nosso comportamento moral a questões circunstanciadas. E vejam, é exatamente uma realidade difícil que a gente vê hoje. E vivencia na pele. Imaginem vocês, domingo, deixaram as suas casas, voluntariamente se dirigiram a esse espaço. Aqueles que nos acompanham pela internet deixaram seus afazeres, disponibilizaram tempo para sentarem-se conosco e estudar um pouco de espiritismo, com uma finalidade real: transformar a realidade interna para que essa transformação se manifeste na realidade externa. Se nós fugimos dessa lógica, tudo perde o sentido. E ao perder o sentido, nos deparamos com a crise. Dessa forma, meus amigos, é indispensável que consigamos fazer um movimento de retorno às bases do Espiritismo. Que consigamos fazer um movimento de retorno àquilo que é fundamental. É preciso, com urgência, que sejamos capazes de redescobrir Allan Kardec. Olhar para o pensamento de Kardec e perceber como que aqueles ensinamentos fazem falta hoje. Olhar para as outras obras de Kardec, não só pelo Livro dos Espíritos, nem só para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas perceber que existem entre eles o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. Entendem? Essa volta aos princípios é o que vai manter acesa a chama da esperança em nós. E mais,
Eu ouvia o Saulo fazendo o estudo antes do nosso e pensei com sinceridade que a nossa fala seria dispensável se vocês ouvissem de novo a dele. Porque há uma grande confusão quando nós nos afastamos de Jesus, colocando o Mestre como um modelo fora do alcance das nossas percepções e da nossa realidade. Daí dizemos, Jesus está lá, e eu estou aqui fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, pensando que algum dia, por alguma pesca divina, vai descer um anzol, fisgar o meu coração, e vão me puxar para fora da existência condicionada, dessa existência condicionada que eu vivo. Olha, até agora eu não conheço ninguém que foi pescado assim, na história da humanidade, não. Mas para que serve esse discurso? Para que a gente se acomode. E daí a gente começa a pensar, mas eu erro mesmo, né? Eu tenho que ter pena de mim. Se eu não tiver pena de mim, quem que vai ter, né? Na verdade, eu não sou santo. Ninguém está com a razão. Nós somos todos espíritos endividados. Que discurso horroroso. Você pergunta para o sujeito assim, você é espírita? Eu estou tentando ser. Como é que é isso? Eu estou tentando ser, não sei se eu sou ainda. Vejam, uma vez que reconhece o verdadeiro espírita pela força que faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral, quando o indivíduo responde, estou tentando ser, ele está dizendo, em outras palavras, estou nem aí para o meu esforço. Estou nem aí para a minha transformação. Porque uma vez que você tente, parabéns, você é espírita. Agora, se você diz, não, eu sou assim mesmo, na próxima vida eu mudo. Eita, cuidado. Não é essa a lógica do nosso pensamento. E nós devemos nos tornar, como diz o apóstolo, cartas vivas do ensinamento espiritual. Há um texto de rara beleza, publicado no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, que é a homenagem que Gaston Luce dedica a Denis depois da morte. E Gaston Luce foi praticamente um filho espiritual de Leon Denis. E o texto é de uma beleza tão tocante, que Gaston diz assim em alguns trechos, nós poderíamos ter tombado ante a tentação de nos dedicarmos apenas à pesquisa científica do Espiritismo. Que bom, mestre, que você estava lá e nos ajudou a sair desse pensamento. Nós podíamos ter abandonado as reflexões a respeito da realidade, da moral, da mudança do mundo, graças a Deus que você estava presente, porque você foi entre nós o estímulo para que voltássemos a buscar a luz. E a gente lê isso de Denis, se emociona. Todas as vezes que eu li esse texto, eu me emocionei, e eu penso, nossa, que falta faz você, Denis. Volta. Vem viver outra vez do meu lado. Que falta faz você, Denis? E aí a consciência me diz assim, qual é o teu papel nesse processo para que as pessoas também se percam menos do seu lado? Qual é o teu papel como instrutor de espiritismo, como palestrante, coordenador de casa, como membro de grupo de estudo, para que os indivíduos tenham contato com essa luz clara, que mostra bem a nossa realidade e diz, olha, você é o único responsável pela transformação do seu futuro. O que você vive hoje, ainda que você não entenda as causas, também foi construído por sementes kármicas ou expiatórias que você plantou lá atrás. Portanto, olhar sobre o tempo presente é um olhar sobre a nossa condição diante da verdade espiritual. Senão, evento de prática espiritual para nós se torna meio que um evento social. Hoje é dia de quê? Botar minha roupa de ver Deus. Falei com Jajá ontem, vou botar minha roupa de palestrante, que é blusa de botão, e vou para o fórum. E depois? Depois eu volto para casa. E depois? Depois eu vou para o fórum.
outro, e depois eu volto para casa. E no meio desse caminho, a mesma coisa, a mesma estrutura de pensamento, a mesma lógica mental, e o resultado, infelizmente, o mesmo. Quando a gente observa a sexta das nossas tendências kármicas ou expiatórias, embora a palavra karma não seja uma palavra espírita, eu peço licença a vocês para usá-la, porque eu acho que a gente está bem familiarizado com esse conceito. Quando nós reencarnamos, trazemos várias sementes expiatórias ou kármicas na algibeira. Travamos contato com o conhecimento espiritual, e se a semente da expiação é aquela tendência mais profunda que nós trazemos dentro de nós, que pode ser tanto positiva, e aí já não é expiação, né, é a vivência de algo feliz, quanto negativa, e aí se transforma de fato em expiação, depende de solo para brotar. E o solo é a nossa conduta e a nossa prática diária. Vejam só, se o nosso solo é árido, nós vamos balancear as qualidades positivas desse solo na atividade constante da prática do bem. E é para isso que servem as escolas de fé. Vão equilibrar um ou outro elemento, nutriente, que o seu solo está deficitário. Se você faz isso muito bem dentro da casa espírita, a prática tem que fazer seu solo melhor, porque a semente ruim não nasce no solo bom. Assim como a semente boa não nasce no solo ruim. Se nós vamos para a casa espírita, esse solo tem que ser revirado. Sair de uma reunião, observando tudo assim, nossa, natural, o discurso de ódio está alastrado pelo mundo hoje. Nossa, natural, nós termos uma grande parcela de indivíduos dentro da casa espírita que são favoráveis à pena de morte. Não, isso é livre-arbítrio. Isso aí é escolha de cada um, né? Bandido bom é bandido morto. Às vezes não, mas às vezes sim, né? Deixa esse povo pensar. O solo não foi revirado. Se o solo não foi revirado, não há mudança. E se não há mudança, nós vivemos a ilusão e a perda de sentido da vida. E é difícil falar isso, porque a gente começa a mudar os valores da nossa prática. A gente pensa assim, nossa, a casa espírita tem que estar cheia de gente. Tem que ter ali 300 pessoas, 100 pessoas, porque tem tanto sofrimento no mundo e a gente precisa cuidar da dor de todo mundo. O que seria do mundo sem as casas espíritas? A mesma coisa que foi antes delas. Mundo. E Deus atuava da mesma forma. Nós vivemos um momento delicado. E eu não sei o que Denis diria para nós se estivesse aqui hoje. Não sei para que ele chamaria a nossa atenção, mas tenho algumas suposições. Talvez ele dissesse para nós, primeiramente, a moral do Cristo e a moral espírita são uma só, são a mesma coisa. Diria para nós, não é possível ser espírita dentro do templo e uma pessoa não espírita fora. Porque aquilo que se aprende no contato com os ensinos superiores faz parte da sua natureza. Dessa forma, a conduta do espírita deve ser reconhecida como promotora de união, equilíbrio, harmonia, pacificação, mudança social, cultural, política. Talvez Denis estivesse fazendo uma conferência e perguntando para nós, o que é que você, espírita, tem feito para transformar o ambiente em que vive e se movimenta num ambiente um pouco mais salutar? O que é que você tem feito para transformar a cultura do ódio que se alastra em algo diferente? Quais são as suas bandeiras?
E essas perguntas precisariam ser respondidas para a nossa consciência. Precisariam ser respondidas por uma clara autoanálise, por um inventário profundo. E aí, gente, as coisas são muito simples. As pessoas às vezes dizem assim, o Espiritismo está dando muito trabalho, como o amigo do Saulo, né? Essa coisa aí me dá muito trabalho. Uma vez nós estávamos em Barretos, no interior de São Paulo, com Raul Teixeira, num seminário de mediunidade. E aí o Raul estava respondendo as perguntas das pessoas, e uma moça disse assim, eu não aguento ir na casa espírita mais. Eu vou lá, eu passo mal, eu choro, eu não consigo receber o passe, eu não sinto bem, mas eu estou indo, eu estou me esforçando, eu não sei o que acontece. Só acha que eu devia procurar outra religião? E ele respondeu assim na pergunta, sim. Ficou quieto. Aí todo mundo riu, né? Ele disse, não, eu não tenho nada mais para falar, procura outra religião. E aquilo ficou na minha cabeça martelando. Tempos. E ele está profundamente certo. Coberto de razão. Você ser espírita, pervertendo os princípios espíritas, não faz bem para você, nem para o espiritismo. Nós, sendo espíritas, escolhendo uma postura condescendente com a violência, condescendente com a ignorância, condescendente com todo o cenário caótico que está por aí, não fazemos bem nem para nós, nem para o espiritismo. E por que não fazemos bem nem para nós, nem para o espiritismo? Para nós, porque há uma grande expectativa que vai ser frustrada. Já digo logo. Como exemplo, citei ontem aos amigos do céu e cito hoje. Voltei. Irmão Jacó. O homem tinha feito um mundo de coisas. Psicografia do Chico Xavier. Um mundo de coisas. Palestras, desobsessão. Era esclarecedor de grupo desobsessivo. Você que é esclarecedor, fica ligado. Tá? Esclarecimento em grupo desobsessivo, tudo fazia. Foi um dos responsáveis pela vinda do rádio para o Brasil, amigo pessoal de Thomas Edison, uma alma que se reconhecia como alguém importante, desencarnou, foi recebido direto por Dr. Bezerra, que foi amigo dele, encarnado, se sentiu maravilhoso, só tinha um problema, não tinha luz. E ele pensa assim, deve ser uma coisa meio comum, né, porque eles vão pegando todo mundo que desencarnou e ninguém tinha luz, até que eles recebem a professora primária, luminosa. Nesse momento, professor, você é valorizado. É uma poupança. Se der tudo certo, hein? Rede pública mais ainda. É um misto de karma, prova e benefício, né? E vejam, o Jacó chega na erraticidade e diz assim, o que está acontecendo? Eu conheço o Espiritismo. Eu entendo essas coisas. Eu dava aula para as pessoas. Por que eu não tenho luz? E o pior, gente, guardem uma coisa. O indivíduo perturbado precisa perturbar o outro para se sentir em paz. Se ele não perturba o outro, ele não se realiza. Alguém vem para você e diz assim, você ouviu o que estão falando a seu respeito por aí? Você diz, não quero saber. A pessoa entra em crise, porque ela precisa te contar. Então, Jacó, nesse momento, era um perturbado. E ele começa a pensar assim, eu quero que alguém venha me dizer por que eu não tenho luz. Porque se vierem me cobrar, eu vou dizer umas verdades para esse povo. Eu vou explicar por que eu não tenho luz. O que aconteceu? Ninguém perguntou para ele por que ele não tinha luz. E a perturbação vai só aumentando, né? O constrangimento. Ele começa a entender que por debaixo da superfície do bom espírita havia substâncias venenosas,
do homem velho, preconceituoso, endurecido, renitente, pouco disposto a abrir mão das suas vaidades e certezas. E a história do livro é a desconstrução desse homem velho. É belíssima. Leiam, é uma das obras mais fantásticas que a gente tem na literatura mediúnica, porque toca diretamente em nós. Jacó era um de nós. Jacó era como nós. Então, do ponto de vista pessoal, a nossa prática deturpada da moral espírita vai fazer com que nós nos decepcionemos. O resultado é simples. Eu vivi 40 anos na casa espírita e eu não entendi. Eu vivi 40 anos e eu não consegui mudar. Será que eu não percebi o que estava acontecendo? Às vezes a gente não percebe, porque o nosso comportamento é muito naturalizado. Nós naturalizamos, falar mal do outro não é maledicência, é comentário. E a gente ainda diz assim, eu falava perto dele se tivesse aqui. Mentira! Porque ele chega e você diz, eu vou ao banheiro. E acabou. Não, sonegar imposto de renda é tranquilo, porque o país é um país de corruptos. Então eu vou sonegar meu imposto, porque daí chumbo trocado não dói. O certo é certo mesmo que ninguém faça. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Vinícius, o que você está dizendo é impossível. Talvez não. A vida é uma sucessão de reajustes de comportamento norteados pela ética do Cristo. E isso se transforma numa moral cristã. Portanto, você errou hoje, muito bem, a vida é composta dessas experiências. Acerte amanhã. Se você cometeu crimes até hoje, não os cometa mais. E eu vou para o inferno se eu cometê-los? Não. O que é uma coisa boa. Mas você vai certamente reconsiderar isso no momento futuro. Não vai passar batido. É ruim para você, mas é ruim para o espiritismo. Sabe por que é ruim para o espiritismo? Porque a gente começa a ensinar uma filosofia espírita que é toda baseada em ganhos pessoais. Você pode vir fazer palestra aqui, meu filho? Posso. Me diga quantos livros você tem para a gente vender. Olha, o espiritismo é uma doutrina fantástica. Viu que a gente vai fazer congresso no clube mais caro da cidade? Essas pessoas pobres que estão vindo aí, nós temos que dar comida para elas, porque, coitadas, são ignorantes, não entendem a filosofia espírita. Mas não tem, né? Um dia eles vão saber. Isso é espiritismo em que planeta? Uma vez, diante do desafio de fazer assistência social, o Espírito Zé Grosso disse assim numa reunião para nós: vocês vão fazer assistência do jeito que eu vou ensinar. O que é, Zé? Café com broa. Para distribuir? Não. Vocês vão fazer uma garrafa de café e um tabuleiro de broa. Aí vocês vão na casa de uma família. Senta, bebe o café e come a broa. Vocês vão descobrir a realidade que está acontecendo ali, ajuda e vão para outra casa. Se tiver um pouquinho de broa, come o resto da broa e bebe o resto do café. E vão fazer assim. A gente faz mal para o espiritismo porque a gente começa a semear algumas ideias estranhas. E pasmem, a gente conversava na semana passada, alguns lugares já inserem na lógica espírita teologia da prosperidade. Ajude a casa espírita e você vai receber de volta, hein? O dinheiro que você dá aqui no carnezinho da desgraça vai voltar para você como mais dinheiro. Não vai, irmão. Não vai. Porque não é disso que trata o espiritismo. E a gente perverte o espiritismo. Já repararam que Jesus tinha uma paciência infinita com as pessoas que erravam? Ele não condena Zaqueu, não condena a mulher adúltera, não condena as pessoas
aquela que lava os seus pés com perfumes e lágrimas, não condena o bandido que é crucificado ao lado dele. Jesus não condena as pessoas, mas ele é muito rígido com um grupo de pessoas. Se lembram quais são? Os fariseus. Por quê? Porque os fariseus pervertiam a fé para obter vantagem pessoal. E aí, gente, quando nós pervertemos o espiritismo, são inúmeras as vantagens pessoais. Projeção, reconhecimento, fama, autoridade. Isso é bom, as pessoas se sentem assim, robustecidas, né? Quem é você? Sou o presidente do centro. Até uma pose assim, de perfil. Não é esse o destino da nossa prática. Não é essa a forma que o Espiritismo espera com que nós transformemos a realidade. Assim, quando Leon Denis nos chama a olhar para o tempo presente, lá em 1910, em 1920, ele está chamando a gente para olhar para o tempo presente em 2018. Vejamos o que está acontecendo no nosso país. Vejamos as mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade. Tomemos por base a compaixão e a caridade, sigamos em frente, dando testemunho daqueles conceitos que são para nós fundamentais. No Espiritismo é certo que a gente não tem padres, sacerdotes, nós não temos gurus, não é? E eu vou dizer para vocês uma coisa, o médium não é guru. Né? Nós não temos essas estruturas hierárquicas, mas a gente jogou a água com o bebê fora dentro. E a gente vem perdendo isso. Porque embora a gente não tenha um guru, nós temos muito que valorizar os nossos companheiros mais experientes. Nós temos muito que valorizar aqueles tarefeiros da primeira hora que estão há 50 anos dando testemunho da vivência espírita e cristã com honestidade em casa, na casa espírita, no trabalho. E nós não podemos duvidar do valor que tinha um aconselhamento fornecido por Dona Ivone do Amaral Pereira. Não podemos negar o valor que detinha um aconselhamento cedido por Altivo Panfiro. Ou por Honório de Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, não era médium. Os outros que eu citei foram, né? Por quê? Porque essas pessoas tinham o tempo da experiência ao seu favor. Nós temos que subverter a ordem que está sendo estabelecida entre os nossos campos de prática. E eu falo uma fala mais incisiva e mais profunda, porque reconheço nos grupos ligados ao CELD, casas profundamente sérias e dedicadas ao estudo. São grupos que em todo o lugar onde se apresentam, tem um arcabouço de conteúdo, de estudo espírita fantástico. Nós temos que subverter a ordem da autoridade. A autoridade espírita é fruto de vivência, é fruto de experimentação. O restante é acessório. Então, na lógica do nosso trabalho, precisamos entrar na casa espírita, vivendo o tempo presente, e dizer, ô fulana, cortou o cabelo, emagreceu bem. Às vezes a pessoa nem emagreceu, mas diz que emagreceu. Dizer que emagreceu é sempre um elogio. Emagreceu bem, está com o cabelo bonito, pintou o cabelo, esticou o cabelo, torceu o cabelo, caiu o cabelo, está lindo, como é que você está? E você vem aqui sempre, e põe a mão, com modos, aperta a mão, abraça, conta a história, faça um bolo para comer na sua casa espírita, coma bolo, o espírita adora comer, coma, beba um café, se abrace, cante. Não pode música no centro espírita. Tire a sua cabeça do século XVI, venha para 2018, cante músicas elevadas, serenas, que componham o ambiente, promova circunstâncias de contato e convivência entre vocês
que são adultos, os jovens da mocidade, as crianças da evangelização. Construamos uma família na casa espírita, porque essa família vai ser o suporte para que nós observemos o materialismo, a educação da juventude, a clareza do pensamento espírita, e façamos com que tudo crie sentido para nós. Ser espírita é uma delícia, não tem peso, não tem cobranças excessivas, não há nenhuma imposição ritual, é você nu, diante da própria mente. Há algo que pode ser mais libertador do que isso? Não tem imagem, não tem penduricalho, não tem nada. Mas eu adoro uma imagem, seja feliz, mas no fundo é você. E você? Você diante de Deus. Assim, amigos, um olhar sobre o tempo presente é o olhar de retorno às bases. Algo nos faz espíritas, fundamentalmente. Nós precisamos responder o que é isso. O que é isso para você? E o que é isso para o espiritismo? O que nos caracteriza como espíritas? Esse é o desafio. E esse desafio irá nos conduzir a um olhar sobre o tempo futuro, que não sou eu que vou fazer, é o André. Um beijo no coração de vocês.